Agora nós vamos ter a palestra da Parker Lorde, com o Gabriel Matos da Silva, assistente de venda sênior, que vai falar de adesivos estruturais 4.0. Para falar do mercado automotivo e dos adesivos estruturais nesse mercado, eu faço a seguinte pergunta a vocês. Existe relação entre revolução industrial, indústria 4.0, ciência e os adesivos estruturais? Aparentemente, não. Mas se nós analisarmos com profundidade, podemos ver que o adesivo estrutural está totalmente inserido dentro desse universo de revolução. Eu não sei se você concorda comigo, mas nos últimos anos nós estamos passando por avanços na forma de processos, na forma de manufatura. Anos atrás, a evolução em manufatura era mais destinada às grandes empresas, geralmente às grandes montadoras, que sempre puxam esse mercado e lideram as inovações. Mais recentemente eu tenho visto que a automação, conceitos como manufatura Lean e Six Sigma não estão limitadas somente às grandes empresas, mas também às médias e pequenas. O termo indústria 4.0 é cada vez mais comum no nosso meio e quando nós falamos de processos que também incluem projetos de engenharia. A indústria 4.0, ela faz parte, é o próximo passo de uma revolução que se iniciou no século XVIII, a primeira revolução industrial, concentrada na mecânica, onde ocorreram as mecanizações. O motor a vapor permitiu a mecanização das indústrias, tendo como exemplo famoso a indústria têxtil. Passado alguns anos, nós entramos na segunda revolução industrial, onde a eletrificação das fábricas e a produção em massa ganharam destaque. O exemplo mais famoso é a linha de montagem de Henry Ford. O advento da tecnologia da informação nos permitiu incluir a automação em processos produtivos. Etapas repetitivas, mecânicas, que em primeiro momento eram feitas por pessoas, passaram a ser feitas por máquinas que, juntamente com os CLPs e internet, permitiram um grande controle de todos os processos que nós conhecemos. Olhando esse cenário, a evolução mecânica, elétrica e automação, é difícil entender e difícil imaginar qual seria o próximo passo dentro desse universo de revoluções. Pois bem, atualmente nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, como dizem alguns especialistas e também autores. A diferença da quarta revolução industrial é que ela não se concentra em uma única tecnologia, mas sim em várias. Um conjunto de tecnologias que permite uma sofisticação na forma de lidar com os robôs ou com a relação entre homem e máquina. Isso inclui a manufatura aditiva, as impressoras 3D, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e os sistemas cyberfísicos. O que eles vão nos agregar é um autogerenciamento mais completo dos sistemas, que vão permitir e resultar em processos capazes de customizar produtos, mas sem perder a grande vantagem e benefício da produção em massa. Além disso, a integração homem-máquina está evoluindo. E daqui por diante nós vamos poder controlar os robôs independentemente do distanciamento geográfico entre um e o outro. O que nós temos, então, é uma fusão do mundo físico, digital e também biológico. Eu pergunto a vocês agora, diante desse cenário que nós estamos vivendo, de alta revolução, claro que no Brasil ainda de forma tímida, mas em alguns países do mundo, como na Alemanha, em larga escala, será que nós conhecemos já todos os processos mais recentes existentes no mundo inteiro? Um processo produtivo gera transformação de algo, de um componente, de uma peça, de uma carroceria. E para transformar, nós geralmente temos que unir. A minha segunda pergunta é: nós já conhecemos todos os benefícios de cada método de união? Ou mais especificamente, será que nós já entendemos os grandes benefícios que o adesivo estrutural pode gerar
como um método de união? Diante de um cenário de revolução industrial, que é a quarta, com diferentes tecnologias, eu posso quase com certeza dizer a você que muitos profissionais extremamente capacitados ainda não tiveram contato com adesivo estrutural e os benefícios que essa tecnologia pode gerar. Pensando nisso, eu sugeri, dou a sugestão a você de analisarmos juntos aqui um artigo científico. É aí que entra a ciência. Elas que nos dá base para entender os benefícios e as limitações de uma tecnologia. O artigo científico que eu vou avaliar agora foi resultado de um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação em compósitos termofixos. Essa pós foi oferecida pela Associação Latino-Americana de Compósitos da Almaco em parceria com a Universidade Positivo. O título do trabalho que também gerou um artigo, Comportamento Estrutural de uma peça em compósito para aplicação na indústria de transporte, substituindo uma peça metálica. O que será avaliado aqui então é os benefícios em termos de resistência mecânica e outros de uma peça de compósito que vai substituir uma peça metálica. Esse trabalho foi conduzido pelo Thiago Fruet, Elisângela Padilha e Rafael Corsetti, com a orientação do professor Paulo Steiner. A peça em questão aqui é a rampa para deficientes, que além de ser uma peça de engenharia, também tem um caráter social inclusivo. Essa rampa, para vocês entenderem, ela tem que ser capaz de elevar uma pessoa deficiente em cadeira de roda, ou também levantar uma pessoa em pé, caso ela tenha limitação de movimento. Atualmente, essa peça ela é feita com chapas metálicas. Chapas de aço galvanizado, que são dobradas na estrutura também metálica e soldadas. Depois desse processo, há um processo de acabamento com tapete, que é colado sobre essa estrutura metálica, para melhorar a questão visual e também promover um conforto acústico melhor para a peça. Mais alguns exemplos de fotos para vocês entenderem qual é a aplicação. Essas rampas elas levantam através de um controle que é automatizado. E aí nós temos uma outra foto superior e mais superior ainda, que você consegue ver como a cadeira de rodas ou a pessoa com limitação adentra o ônibus por meio dessa forma de locomoção. O novo conceito que os autores propuseram aqui é um conceito bastante encantador, gera conhecimentos bastante complexos também, que é uma rampa com materiais compósitos, adesivo estrutural e Honeycomb. Não há nenhum material aqui incluído que não dê ideia de inovação. Compósito é inovador, o adesivo estrutural também, e muito mais o Honeycomb, que é uma estrutura que guarda grandes benefícios que nós estamos até hoje descobrindo quais são. O objetivo inicial é saber se essa rampa nova atende à norma exigida, porque também nada adianta ser inovador, ser encantador, mas não atender às exigências e às diretrizes das leis que regem esse mercado. E o objetivo específico aqui seria avaliar a redução de custo, o custo da rampa com material compósito e adesivo, juntamente com o tempo de fabricação, ou seja, quais são os ganhos fora quando eu comparo uma chapa, uma peça metálica com uma peça em compósito. A estrutura em sanduíche, para aqueles que não conhecem, ela é uma estrutura que tem grandes benefícios. Eu chamo a atenção aqui para um deles, ou três deles, que seria a alta relação rigidez-peso, a alta relação resistência-peso também. Isso quer dizer que, apesar de ser leve, essas estruturas possuem e agregam rigidez e resistência mecânica ao conjunto. Além disso, são altamente resistentes à corrosão. Reparem também que, pelo fato de ser uma estrutura em colmeia, ela pode promover isolamento acústico e isolamento térmico, que alguns artigos já vêm estudando e vêm divulgando informações como essas. Essa é uma estrutura Honeycomb, que aqui você pode ver na parte superior uma chapa, no interior uma colmeia, que pode ser de vários tipos de material, plásticos, metais, alumínio, e a chapa inferior. O resultado final é um componente como esse aqui. Nesse projeto, então, incluiu-se um Honeycomb
com o núcleo, com aquela colmeia de polipropileno, e as chapas superiores e inferiores com aço pré-pintado. Esse conjunto, esse componente em honeycomb, esse painel sanduíche, ele vai ser fixado em um perfil quadrado pultrudado, ou seja, honeycomb, colmeia, perfil pultrudado e adesivo estrutural. Aqui seria uma ideia, uma foto superior que mostra já as chapas sendo coladas no perfil pultrudado. O núcleo de PP é colado com adesivo estrutural epóxi. E aqui a parte superior, a chapa pré-pintada por cima. E embaixo está então a estrutura, a chapa inferior. E no meio o painel honeycomb. Para avaliar a resistência, a eficiência dessa união, fizeram-se ensaios mecânicos. E esses ensaios mecânicos seguiam uma metodologia. Primeiro analisou-se, claro, o peso e o custo da fabricação para verificação da viabilidade dessa alternativa. O segundo passo foi avaliar propriedades de adesão. Isso se fez através de ensaios de curta duração desse cisalhamento. E para entender a vida útil da peça, foi feito um ensaio de fadiga baseado na norma que rege esse mercado, que é a NBR 15570. E é bom falar dessa norma agora, porque foram feitas algumas adaptações que deixaram o projeto ainda mais robusto com relação à forma de projetar. Vejam só, essa norma ela exige que essa rampa tenha capacidade de levantar um peso maior ou igual a 250 kg. Fora isso, tem que resistir, deve resistir a uma pressão maior ou igual a 350 kg-força por metro quadrado. Os autores do projeto, eles decidiram então aumentar essa carga durante o teste e fizeram uma carga de 800, colocaram uma carga de 830 kg-força por metro quadrado. Valor 2,3 vezes maior do que a própria norma pede. Ou seja, se no final dos testes nós tivermos um bom resultado, isso significa que nós estamos com uma estrutura totalmente robusta para esse tipo de aplicação. A seleção do adesivo aqui incluíram algumas etapas. Entre elas, claro, a primeira, a informação do substrato. Qual material será colado? Nesse caso aqui, um honeycomb de PP com aço pré-pintado com a estrutura inferior de pultrudado. Quais são os tipos de esforços que a peça vai ser submetida? Cisalhamento, compressão, flexão, torção, impacto. É importante saber isso para entender qual adesivo melhor se enquadra nesses tipos de exigências. Temperatura de trabalho. Quais serão as condições? Temperatura, alta temperatura, névoa salina, umidade, o que pode influenciar do meio que a peça vai trabalhar em termos de adesão. E os tempos de fabricação, que influenciam nos tempos do adesivo. O adesivo não pode ser nem muito rápido por um processo e também não pode ser muito lento a ponto de atrapalhar a produtividade geral da manufatura. Sendo assim, chegou-se à conclusão que o melhor adesivo para esse projeto é um adesivo estrutural epóxi, bicomponente, com baixa ou média viscosidade para ser capaz de se espalhar na superfície do honeycomb e permitir a adesão dos painéis. Open time de 15 a 20 minutos e um handling time, que é o tempo de manuseio, de 1 hora a 1h30. O open time é o tempo que você tem para fazer a colagem depois que você mistura o adesivo. Já que ele é um bicomponente, a mistura ocorre à temperatura ambiente mesmo. E depois de misturado, ele começa a aumentar a viscosidade até um ponto que não é mais possível a aplicação dele e a realização da colagem. Sendo assim, há um tempo máximo que você tem que efetuar a aplicação e a colagem, que é o open time, nesse caso de 15 a 20, e há um tempo máximo para movimentar a peça depois que você colou, que é o que limita a produção. O adesivo ele vai reagindo e ele tem que ter um nível de reação mínima para que você consiga movimentar painéis sem gerar o desalinhamento da união colada. Nesse caso, o tempo mínimo é de 1 hora a 1h30. O cisalhamento foi feito conforme uma norma, a STM D1002, que é a norma também que rege o mercado de adesivos. Geralmente, quando nós analisamos superfícies coladas ou materiais colados, é por essa norma que nós fazemos. E aqui nós fizemos 2 tipos de colagem. Uma delas, um corpo de prova de aço, honeycomb e aço, um mini sanduíche, um mini painel sanduíche, para avaliar a resistência ao cisalhamento num tipo de garra. E depois fizemos um corpo de prova de aço com pultrudado. E também avaliamos
o mesmo tipo de esforço, o mesmo tipo de força na garra de tração, gerando então uma tensão de cisalhamento na área colada. O outro ensaio que nós fizemos foi submeter os corpos de prova a várias condições de envelhecimento. Por quê? Porque nós sabemos, e os autores também sabem, que na aplicação real, essa rampa vai ficar exposta a diferentes tipos de meios. Então, o primeiro teste foi testar o corpo de prova depois de ficar 7 dias à temperatura ambiente. Depois de ficar 7 dias à temperatura ambiente, mais 7 dias imerso em água. Depois disso, é um ciclo que vai criando complexidade, é uma somatória de ciclos. O terceiro ciclo é 7 dias à temperatura ambiente, 7 dias imerso em água, mais um dia a 80 graus Celsius, e a atração do corpo de prova. O que se quer saber aqui é se a resistência da adesão ela vai diminuir conforme eu exponho o adesivo ou a peça colada a meios mais agressivos. E o teste de fadiga foi feito por um equipamento de fadiga mesmo, já preparado e montado especificamente para esse tipo de ensaio. Foram feitos 20.000 ciclos com uma carga com um peso de 500 kg força, 500 kg em massa. O ciclo de carregamento utilizado aqui na fadiga, ele inclui 10 segundos, então aquela carga fica no alto por 10 segundos sem ter contato com a estrutura de honeycomb embaixo. Depois, em 7 segundos, essa carga ela desce e ela fica apoiada na chapa, na peça de honeycomb por 10 segundos. Depois ela sobe mais 7, espera 10, desce em 7, fica mais 10 e esse ciclo foi repetido por 20.000 vezes. É bastante coisa. Com um peso de 500 kg para avaliar se existiu alguma deformação, algum problema de colagem depois dos 20.000 ciclos. Esse trabalho, pessoal, é um trabalho bastante complexo. Ele avaliou diversos fatores dentro de um projeto de engenharia. Eu sei que é um pouco maçante e muita informação, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eu sei que o mercado automotivo é um mercado extremamente detalhista e precisa de informação técnica. Então eu compartilho com você tudo que nós temos de testes para que você tenha certeza que o adesivo está apto a ser utilizado em projetos de alta complexidade. Como resultado nós tivemos, primeiro, no ensaio de cisalhamento, que foi feito em várias condições, tivemos a falha do substrato em todas as situações. Isso nos diz que o adesivo, a área colada, é mais resistente que o próprio material que está sendo colado, o que é excelente para todos nós que trabalhamos com adesivos. E esse aqui é um gráfico que mostra a queda de tensão nas diferentes condições que eu expliquei anteriormente. Então, na condição 1, na condição 2 e na condição 3, nós tivemos praticamente os mesmos resultados, considerando até o desvio padrão já. E quando eu comparo a resistência do aço com o honeycomb, eu também vejo o mesmo formato de curva. Primeiro quebra do substrato e depois a carga sendo mantida para as 3 condições trabalhadas. O teste de fadiga, ele gerou uma perda de dimensional de 1 milímetro. Imaginem só, 20.000 ciclos num painel honeycomb, feito com material compósito pultrudado, exposto à carga de 500 quilos, gerou apenas 1 milímetro de deformação, sem nenhum problema de colagem, sem nada que resultasse e afetasse a aplicação final. E lembrando sempre que os autores utilizaram aqui uma carga 2,4 vezes maior do que a carga exigida pela norma. Ou seja, nós atingimos um resultado muito bom, muito considerável. E entendemos que o adesivo, o honeycomb e o compósito podem sim substituir com muita eficiência uma peça metálica para essa aplicação. Os resultados então que nós chegamos no artigo, que o adesivo estrutural, quando utilizado para essa aplicação, resultou numa redução de peso gigantesca de 61,7%. Isso é bastante coisa, mas claro, usando compósitos que são mais leves, painel honeycomb que são rígidos, resistentes e mais leves, e o adesivo estrutural que também é leve e consegue aderir diferentes tipos de materiais. Esse é um grande ensinamento desse projeto. Um adesivo unindo aço pré-pintado, painel honeycomb e ainda pultrudado. Essa é a grande vantagem, a união de materiais dissimilares que o adesivo promove em projetos de engenharia. Segunda conclusão, excelente resistência mecânica em fadiga.
Nós não tivemos nenhum problema de adesão, mesmo expondo essa peça confeccionada a 20 mil ciclos de carregamento em fadiga. Gerou apenas 1 milímetro de distorção, que é quase nada, utilizando cargas acima do que é exigido pela norma. E por fim, e também muito importante e relevante, a redução de custos foi de 50%. Ou seja, é um projeto que gera benefícios em manufatura, gera benefícios de peso e gera benefícios de redução de custos também. Olhando para isso e para a evolução dos projetos, assim como a indústria 4.0 evolui, e os projetos de engenharia fazem parte disso, porque propiciam também manufaturas mais acessíveis e rápidas. Se o adesivo estrutural ele gera tantos benefícios assim como redução de peso, resistência mecânica e também redução de custos, ele não é só um método de união. Ele é uma ferramenta que, quando bem utilizada, pode gerar grandes benefícios para projetos de engenharia e também para processos produtivos. Eu terminaria aqui agora a apresentação, mas eu preciso agradecer o Thiago Fruet, que foi um dos autores desse projeto e quem liderou os testes práticos. Ele foi autor desse projeto e do outro que eu apresentei ontem no painel náutico, e ele me ensinou um dos grandes conceitos de vendas. Ele me ensinou o que é venda técnica na prática. Por incrível que pareça, ele é o responsável comercial por adesivos na Lord. E mesmo assim, é uma pessoa que agrega muito com artigos técnicos e também com conhecimento, não só para compósitos, mas também para adesivos estruturais. Obrigado, Thiago, e parabéns pela contribuição. E a todos que assistiram, muito obrigado. Gabriel, temos umas perguntas, vamos lá. A primeira pergunta é: a Lord disponibiliza um guia de aplicação de adesivos? Sim, disponibilizamos. Nós temos um material que é bastante completo, que ele relaciona o tipo de material que você quer colar e a base química e o adesivo que nós recomendamos. É bastante útil, mas se você tiver uma dúvida mais específica que não tenha no catálogo, você pode entrar em contato diretamente comigo mesmo, que a gente juntos pode descobrir a melhor forma de selecionar o adesivo indicado para a sua aplicação. Tá. Uma outra pergunta. Falou, nesses resultados apresentados, você menciona a redução de custo. É possível passar uma ideia dessa redução de custo, em termos de porcentagem? Então, a gente atingiu 20% de redução de custo. Os valores, eu sei que é interessante, mas a gente acaba não divulgando pela própria confidencialidade da empresa que nós trabalhamos. Então, é um projeto voltado para a indústria, que é feito dentro de clientes nossos. Então, a gente resguarda essa parte dos dados um pouco mais aprofundados, peço desculpas por isso, mas a gente tem bastante respeito pela forma com que as empresas trabalham com a parte de sigilo e segredo do mercado. Tá. A outra questão é o seguinte: estamos desenvolvendo uma peça que tem uma característica específica de temperatura. A Lord trabalharia para nos ajudar a escolher a melhor opção de adesivos num caso específico como esse? Sim, claro. Essa é uma situação muito comum para a gente. Sempre existem projetos diferentes que envolvem condições diferentes. A temperatura é uma delas. Se você tem alguma dúvida com relação a qual adesivo escolher, base química, como aplicá-lo, preparação superficial, não tenha dúvida, entre em contato com a gente. Nós trabalhamos para selecionar a melhor base química e depois o melhor adesivo, também baseado no seu tempo de processo. Tá. A Lord disponibiliza algum curso? Nós fazemos os treinamentos, né, em clientes, que é o mais comum. E a gente também faz palestras em universidades quando solicitado. Fiquem à vontade para também sugerir isso. Eu deixei meu e-mail na apresentação, podem entrar em contato comigo, que eu passo para a equipe de marketing e também para a equipe de vendas. A gente trabalha assim com treinamentos específicos em clientes e também palestras e outros eventos. Tá. E outra pergunta: a linha de produtos oferecida pela Lord no Brasil é igual à oferecida em outros países? Sim, a linha de produtos ela é a mesma. Nós trabalhamos com produtos nacionais e importados. A formulação do importado é a mesma que a nacional. Só que nós temos outras linhas nacionais produzidas localmente, que esse é o grande diferencial quando nós trabalhamos com desenvolvimento e produção local. Então nós temos uma linha, por exemplo, que cola galvanizados, uma linha específica para compósitos que foi desenvolvida no Brasil. É uma formulação inteiramente brasileira que agrega bastante valor, já que o adesivo ele tem as características e os processos eles mudam muito
quando nós comparamos Europa, Estados Unidos com o próprio Brasil. Desenvolver localmente e produzir localmente é um grande diferencial para você que busca uma solução de adesivos. Uma outra pergunta. Qual a sua experiência em termos de dificuldade de projetos na questão adesivos? Onde que você vê que existe mais problema, né, quando se desenvolve um produto, na escolha do adesivo, na aplicação? Qual que é a tua visão? Os projetos de engenharia, geralmente, eles não contemplam adesivos. As pessoas, os engenheiros, eles projetam a peça pensando em parafuso, rebite ou solda. Quando eles migram para adesivo, eles acabam não pensando ou se preparando para uma área de colagem maior. O adesivo ele adere por área de superfície, não por pontos. Então nós temos que ter uma superfície, um design de junta preparada para o adesivo. A melhor forma de fazer isso é pensar antes do projeto, para projetá-lo de acordo com o que o adesivo precisa. Então essa é a dificuldade que nós encontramos em muitos clientes, apesar de ser possível a migração direta de ponta de solda para adesivo, de laminação para adesivo, nós preferimos e recomendamos que o projeto seja pensado antes da migração ou da escolha do adesivo como forma de união. Tá. Estão pedindo para você passar o teu e-mail. O meu e-mail eu deixei no último slide, tá? Mas eu tirei, é gabriel.dasilva@parker.com. Então tá ótimo. Gabriel, mais uma vez a gente só tem a agradecer tua excelente palestra e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Simone. Obrigado a todos.